You're unstable. I want this off my neck. You can't do it. You'll be throwing your whole life away, and mine. You didn't question my ethics when you wanted something from me. Family is family. Blood is blood. E a gente começa agora mais uma edição do Ponto de Encontro. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o filme O Sonho de Cassandra, de 2007, dirigido por Woody Allen. O Sonho de Cassandra ele se situa ali na fase europeia, né, do Woody Allen, ali, quando ele vai principalmente para Londres fazer alguns filmes, para Londres e para Inglaterra em geral, né, não necessariamente Londres, mas ele tem uma fase europeia, ele faz filmes ali em Roma depois, né, faz filmes em Paris, então ele usa Barcelona, ele usa essas cidades ícones e os países também como bastante referência para essa fase dele. E também, concomitante a essa fase europeia, ele volta a um tema que é um tema bem presente nos filmes, na trajetória de filmes dele enquanto diretor e roteirista, né? Que é o tema da morte, assim. Então a gente pode situar esse filme do Sonho de Cassandra justamente nessa fase que mescla aí a fase europeia dele com o tema da morte sendo bastante presente e também, nesse sentido, resgatando os temas da literatura russa, né? Dos quais justamente Dostoiévski, que o Woody Allen já confessou várias vezes ser um grande fã, bem representativo, inclusive na história de crime e castigo que se passa o Sonho de Cassandra, né? Que tem esse referencial tanto da cultura clássica grega, né? Que é o mito da Cassandra, ali, a ideia da Cassandra representada na história da Ilíada, do Homero, e também essa ideia de crime e castigo presente do Dostoiévski, que percorre um pouco da trajetória do Woody Allen. A princípio, a gente já pode dizer que os filmes de drama são uma exceção na carreira do Woody Allen, né? Ele é um diretor e roteirista muito famoso pelos seus filmes de comédia, mas tem alguns filmes pontuais dramáticos na carreira dele, entre eles O Sonho de Cassandra, mas também o Match Point e Interiores, dos anos 70, final dos anos 70. Que são relativamente marcantes na carreira dele por fazer esse contraponto e tornar ele uma pessoa de cinema bastante versátil nesse sentido, né? E ele bebe em fontes, como o Evandro falou, da literatura clássica grega, Ilíada, Odisseia, daí vem o nome O Sonho de Cassandra, né? Que Cassandra, na mitologia grega, era uma mulher condenada a ter visões sobre o futuro. Uma sacerdotisa, né? Isso, nas quais essas visões, né, ninguém acreditava nas visões dela, né, embora fossem verdadeiras, e ela previa o que todo mundo achava que ia ser uma bênção para Troia ou para as pessoas da cidade, e ela dizia que não, e aquilo lá ia ser uma tragédia, né, ninguém acreditava, e no fim acabava sendo uma tragédia mesmo. E daí vem o nome do barco, do filme, que é um barco que os dois irmãos da história, que são interpretados pelo ator Ewan McGregor e pelo ator Colin Farrell, e eles são dois irmãos que passam por dificuldades financeiras e tal, e um dos irmãos, o personagem do Colin Farrell, ele tem um vício em jogo, em bebida, especialmente no jogo, né? E ele aposta numa corrida de cachorros lá, que é muito comum na Inglaterra, né? Ele acaba ganhando um dinheiro com o qual ele compra o barco e o barco é batizado de Sonho de Cassandra. Então, aquilo que foi uma bênção na vida dele, né? Ter ganhado algum dinheirinho no jogo, no final da história acaba tendo uma reviravolta e se encaminhando para o lado da tragédia. Então aí remete à literatura grega. Mas também tem um pouco, se não muito, talvez a maior parte do filme beba muito em Dostoiévski, nas tragédias de Dostoiévski, não bem nas tragédias, mas no drama de Dostoiévski, né? Aquela drama de vida mesmo, e principalmente do livro Crime e Castigo, em que um personagem é acometido pela culpa de ter cometido um crime ou de simplesmente só pensar em cometer um crime, ele já fica extremamente perturbado com isso, né? E depois que ele comete realmente o crime, a psique dele fica
muito realmente perturbado com isso. Ele não consegue viver com essa culpa que ele sente na história contada no filme do Sonho de Cassandra, de ter cometido um assassinato, eles são levados a esse assassinato quando eles estão em busca de dinheiro. O irmão que se envolve com o jogo, ele perdeu um dinheiro no jogo. O outro irmão é um pouco mais ambicioso, ele quer dinheiro para investir em hotéis e coisas assim, e eles são levados por influência da mãe a um tio que é muito rico, é um cirurgião com grandes investimentos, muito dinheiro, e esse tio sempre alegando que família é uma coisa realmente muito importante, né, que deve estar sempre em primeiro lugar, propõe para eles de realmente emprestar dinheiro para eles, se não dá o dinheiro para eles, mas em troca de um assassinato, né, de um desafeto do tio. E aí que também talvez puxe um pouco de Hamlet, talvez na culpa, no titubeio, né, naquela indecisão sempre constante e tal. Mas aí seria já uma ideia mais vaga. O que ele puxa mesmo na história é realmente o Dostoiévski e a literatura grega clássica. Nesse sentido também, remetendo aí a tanto a literatura clássica quanto a Shakespeare e Dostoiévski, a gente tem essa presença bastante evidente de destino, assim, né? E o Woody Allen, ele brinca isso muito no filme, talvez uma das cenas bem referenciais disso durante esse processo de construção das personagens ali se dá justamente numa conversa entre os irmãos ali, ainda antes de cometer o fatídico assassinato solicitado pelo tio. Eles ficam conversando e nessa cena tem um barco atrás, né, um navio ali ancorado ali, o que se chama o Vaza Barris, né, que fica aquele local de navios que não circulam mais pelo mar, né? E nessa cena, justamente atrás das grades ali de uma cerca, está justamente esse personagem ambicioso, que é o do Ian McGregor, e na frente da cerca, ou seja, de frente livre, né, num sentido assim mais amplo, está justamente esse personagem que é o cara que titubeia, né, que é o Colin Farrell, que fica sempre titubeando, como Hamlet titubeia sempre se vingar do pai dele, né? Então a gente tem essa noção de destino assim bem... O Allen, ele evidencia caminhos que esse destino vai levar a um drama, uma tragédia inevitável, né? E o bacana de analisar dentro do contexto da carreira do Allen é que esses filmes ali sobre a morte que eu falei no início, que inicia justamente com o Match Point, né, em 2005, o Match Point já tinha muito disso, assim, né? Essa questão do destino ser uma coisa que leva os personagens para aquele caminho, mesmo querendo eles ou não, né? Eles até tentam meio que fugir daquilo, mas não, o destino deles está mais ou menos traçado ali, né? E daí tem o Scoop, que ainda que seja nessa fase de inglesa dos filmes do Allen, né, que se passa na Inglaterra, também fala de morte, né? Tem a morte ali circundando o filme inteiro, só que daí já é uma comédia, então ele já tem uma farsa, na verdade, talvez não seja nem necessariamente uma comédia assim. Tem também o filme com o Joaquin Phoenix, né? Que já mescla um drama com comédia. Um pouco né? depois, né? O Homem Irracional, né? Já na década de 2010, né? E nesse período ali justamente do Scoop também tem uma referência à morte, né, o barco da morte, que é o Caronte lá, né, que leva as almas, que justamente faz essa referência à literatura clássica grega, né? E na carreira do Allen a gente tem também A Última Noite de Boris Grutchenko, né, que tem a representação da morte, que é a mesma ideia da morte representada pelo Sétimo Selo do Ingmar Bergman, né? Que o Bergman também é uma referência principalmente para o lado mais de filmes dramáticos do Woody Allen, né? Como tu citou, Interiores é um filme bastante representativo nessa verve ali de fã do Woody Allen para com o Bergman, né? Então, olhando a carreira dele, esse tema ele é não só presente, como parece ser uma preocupação genuína, né, do Woody Allen, até no Hannah e Suas Irmãs, né? Ele é um cara que ele tenta migrar de religiões para entender o sentido da vida ou coisas assim, porque ele acha
que vai morrer em breve e tal. Então o Allen ele tem essas neuroses características, né, do Allen personagem que se misturam com o Woody Allen pessoa Real, né? mesmo, o Woody Allen real, né? Que a gente sabe até que o jeito dele falar é o mesmo sendo ator ou não Sim. ator, né? Quando ele está dando uma entrevista ou quando ele é um personagem que normalmente ele faz sempre o papel de si mesmo, assim, nos filmes, né? E o interessante é que também nesses dois dramas da fase da fase inglesa, ele não está presente no filme, ele está presente no Scoop, mas aqui no Match Point, no Sonho de Cassandra, ele não é personagem, porque talvez a coisa seja tão maior do que o que ele quer dizer que um personagem neurótico como o dele não se encaixa nesse sentido dessas histórias serem maiores do que uma comédia pode levar ao leitor, ao espectador a imaginar que é uma coisa mais frívola, né, mais corriqueira. E a gente também pode lembrar que o Woody Allen pessoalmente também já é um homem bem velho, né? E talvez agora ele vendo a morte se aproximar, chegando próximo a uma idade, né, que a morte está mais presente, ele também tenha alguma ideia aí de filmes de tragédia, talvez guardados aí, que possam surpreender a gente. E vários artistas, né, sempre quando envelhecem, eles abordam esse tema da morte, né, seja escritores ou cineastas, entre os quais a gente pode falar até do Clint Eastwood, né, que tem uma idade próxima ali do Woody Allen também, todos ali nos 90 anos ali, ou mais um pouco menos, e eles têm essa preocupação não só da morte em si, como além da morte, né? O filme do Clint Eastwood é o Além da Vida, né? Que aborda algo que possa acontecer depois da morte. E o Allen também tem essas coisas do que vai acontecer com as personagens dele ali quando morre, né? E tanto que algumas personagens, inclusive, voltam à cena, né? Depois de mortas, no caso ali do Scoop, né? Como eu falei, do Caronte levando o personagem do Woody Allen ali pelo barco. Então, isso é legal de tu acompanhar todas essas influências, né? Do cinema do Woody Allen e entender como um cara que foi forjado, assim, na falta de uma expressão melhor, forjado na comédia, soube lidar com dramas e com tragédias assim tão bem quanto ele, né? Que é uma trajetória bastante assim singular, se a gente for analisar no cinema americano, ainda mais de um cara que produz um filme por ano aí, praticamente desde os anos 80, todo ano tem um filme novo dele, né? Seja de drama, seja de comédia. E o Woody Allen, quando ele era mais novo, ele falava muito de sexo nos filmes dele, né? Tudo que você sempre quis saber sobre sexo. O Sleeper também tem uma questão bastante sexual no filme, entre outros. Boris Grushenko também tem um pouco disso. Mas o legal dos filmes do Woody Allen, como ele sempre fez um por ano praticamente, os filmes também foram acompanhando a trajetória de vida dele, né? Então, na medida em que ele foi envelhecendo, ele foi se preocupando mais com doença, com câncer no cérebro, com briga com a mulher, com o próprio envelhecimento, não em relativo à doença, mas de ficar mais cansado, de não ter mais apetite pela vida, assim. E em relação ao Sonho de Cassandra, também se insere talvez numa dessas fases do Woody Allen em que ele se volta mais para as tragédias da vida, para a preocupação com a morte que se aproxima, que é inevitável e que talvez no início da carreira dele não tivesse tão presente, mas vai ficando mais presente ao final da carreira, né? Então, esses filmes que a gente citou dão bastante o encaminhamento no sentido de para onde é que se encaminha a vida, qual que é o sentido disso tudo e por que a morte é inevitável, será que há alguma coisa possível para se fazer para
ter uma morte digna ou não, né? No final das contas, o Woody Allen sempre deixa um ponto de exclamação, de interrogação no ar e coloca que muitas vezes eu acho a tragédia de uma morte violenta ou na miséria é inevitável muitas vezes, né? E isso que também remete um pouco a Shakespeare, né? Que é falando em Inglaterra e histórias da Inglaterra, também bebe um pouco nessa fonte de dizer que a vida é realmente imponderável e que muitas vezes acontecem coisas que a gente não tem uma explicação. E nesse sentido aí de fatalidade, né, o Alien ele parece, na sua grande maioria, pelo menos dos filmes dele, ser um cara bastante existencialista, assim, né, existencialista e materialista nesse sentido, apegado ao que a gente vive aqui, não necessariamente ao que vem além. E é interessante também que mesmo ele sendo existencialista, ele consegue ver isso com um certo humor, assim, né? Que não há uma tragédia inerente à existência, e sim várias opções, né? Tanto é que ele passa boa parte da carreira dele falando dos problemas de relacionamento entre pessoas, né? Então, se ele não fosse um existencialista otimista, ele não se preocuparia tanto em abordar isso, e eu acho que uma frase que corrobora aí para dar um fechamento aí do nosso papo é uma declaração que ele deu recentemente, que ele falou que os filmes dele podem ser jogados ao mar depois que ele morrer, né? No sentido que ele realmente, assim, a eternidade para ele não interessa, assim, o que interessa para ele é estar produzindo constantemente. Sim. Enquanto ele tiver forças, energias para isso, produzir constantemente. Ele é um cara, volto a dizer, ele, até o Clint Eastwood, que eu também citei aqui, são dois caras bem singulares nesse cinema americano de fazerem os filmes que eles gostam de fazer, né, que é uma coisa já bastante difícil, né, nessa grande indústria americana. E nesse processo todo, tem essa ideia do amadurecimento e do envelhecimento que são fases que cineastas longevos como eles tiveram a chance de abordar. E talvez, só para encerrar minha parte também, que eu acho que o Woody Allen ele consegue fazer um contraponto interessante, principalmente no Sonho de Cassandra, especificamente, e nos últimos filmes dele, de forma mais geral, assim, ele consegue dar um contraponto entre o ser humano e a natureza, né? Tu vê no Sonho de Cassandra, por exemplo, quando eles estão sendo levados para a ideia de cometer um assassinato, o quanto eles são colocados em contraponto com a árvore, com a chuva, com o barulho da chuva. Tu consegue até quase sentir o cheiro da terra molhada ali naquela hora, né? E também no contato com o mar ali, principalmente no final do filme, mas também no meio do filme, quando eles andam de barco e tal, mas no final do filme o ser humano em contato com a água, e há um contraponto temporal também, né? Porque o ser humano tem uma vida muito curta, né? Em relação à natureza da Terra, que para o nosso tempo de vida é uma coisa praticamente eterna, né? Então dá um contraponto temporal também de finitude humana e talvez de infinitude da natureza em relação a gente, né? E o que são os nossos sonhos, ideias e ilusões diante de algo muito maior que nós, né? A natureza fica impassível enquanto Sim. As pessoas ficam organizando e cometendo crimes e coisas assim. E tem aquela frase do Shakespeare também, que fala que a vida é uma história contada por um idiota, né? Cheia de som e fúria, sem sentido algum. E talvez, se for pensar em qual que é a moral das histórias do Woody Allen, talvez o Shakespeare seja a melhor referência nesse sentido. E a gente fica por aqui e volta no próximo ponto de encontro. Até a próxima. Tchau. Que isso sirva de lição. No fim, a única coisa com que podem contar nessa vida é a família. E nunca se esqueçam disso.